Meus prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma breve reflexão matinal. Vamos orar. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti por neste momento estar aqui para poder falar da Tua palavra. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e fraquezas, que o Teu Espírito venha movimentar conosco nesta palavra desta manhã e os Teus filhos possam ser edificados, elevados espiritualmente. Fica conosco, nos ajuda em tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amados, Deus colocou um assunto importantíssimo em nossa mente, em nosso coração, para compartilhar com você, para compartilhar com a igreja, para compartilhar com todos aqueles que forem alcançados por essa palavra e serem edificados nesta manhã abençoada de sábado. A unção de Davi e o tempo de Deus. É o que nós queremos meditar um pouquinho. Mas antes eu quero ler a palavra de Deus para que possa servir de base da nossa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. 1 Samuel 16, de 1 a 13, preste atenção na leitura da palavra de Deus para que você possa entender o recado que nós queremos passar neste momento tão oportuno, neste momento tão feliz, nesse momento tão alegre para nossas vidas. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Então Jessé levou Samá e Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Glória a Deus. Ainda quero ler Gênesis 37:2 para você entender esta palavra. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai,
e José trazia mais notícia deles a seu pai. Gênesis 37, verso 2. Queridos e amados irmãos, amigos, me dê um pouco aqui da sua atenção para que possamos falar um pouco sobre esta unção de Davi e sobre um tempo de Deus. Deus, preste bem atenção, mandou que Samuel ungisse um novo rei para Israel. Jessé reuniu quase todos os seus filhos para que o profeta Samuel indicasse qual destes seria o escolhido. Davi, porém, foi esquecido. Olhe bem, Davi foi desprezado. Davi era o filho mais novo, era o menor, o último. Seus irmãos eram fortes, robustos, faziam parte do exército. Ele ficava cuidando, Davi, de ovelhas. Até seu pai Jessé desprezou Davi, não imaginando que ele pudesse servir para ser rei em Israel. Samuel também foi influenciado pela aparência e pela força dos irmãos de Davi. O mundo julga, preste atenção nisso, o mundo julga as pessoas por sua aparência, seu nível social, educacional, econômico e suas posses materiais. Uma autoimagem construída sobre tais conceitos pode trazer sentimentos de inferioridade ou superioridade. Olhe bem, Davi foi escolhido. O nome de Davi significa amado. O nome de Davi significa amado. Embora tenha sido desprezado por todos, ele era amado de Deus, mesmo que o mundo nos despreze. E, inclusive, muitas das vezes, nossos amigos ou familiares, somos amados por Deus, somos considerados por Deus, somos escolhidos por Deus. Ele nos aceita com base no seu amor e não na nossa condição. Ele nos vê com base no seu plano para nós e não com base no que somos hoje. Olhe bem, Davi foi ungido. Ele recebeu a unção que o conduzia ao trono. Davi era o último entre seus irmãos, mas pela unção de Deus, ele se destacou. Quando Deus lhe escolhe, quando Deus te unge, quando Deus quer lhe colocar uma divisa de superioridade, de poder dentro do plano da tua vontade ou na cadeira destacável do rei, ele te unge, ele te destaca no meio das pessoas. Nenhum dos seus irmãos de Davi, conseguiu enfrentar o gigante Golias. Nenhum dos seus irmãos chegou a ser rei em Israel, porque a vontade de Deus era que Davi o fizesse. A vontade de Deus era que Davi fosse rei em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco aqui sobre um tempo, sobre o tempo de Deus. Gênesis 40, de 9 a 23, ele traz uma palavra sobre isso para nós. Não vamos ler, você depois pode meditar. Vai falar um pouco sobre José do Egito. Olhe bem, Deus nos dá promessas, queridos. Precisamos crer em Deus e em sua palavra. O Senhor deu sonhos a José e ele tinha fé suficiente, porém precisava também de paciência, pois a realização do propósito divino iria se alongar, iria demorar. Preste bem atenção aqui. José pediu o copeiro que o ajudasse a sair da prisão. É isso que está descrito lá no livro, no capítulo 40, do livro de Gênesis, do 9 ao 23. José tentou se beneficiar de um favor, um ato de influência junto ao faraó. O copeiro se esqueceu de José, pedindo aos homens, ou até mesmo a Deus, algum dos nossos pedidos não serão atendidos. José fugiu da tentação, como de fato deveria ter feito, mas não conseguiu fugir da tribulação. Não adianta tentar antecipar
O tempo de Deus, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, será no tempo dele, não será no tempo do homem ou no seu tempo. José, preste bem atenção aqui, ficou preso por 2 anos. A tribulação é persistente, duradoura, mas não é eterna. Vou repetir, a luta, a adversidade, a tribulação é persistente, até duradoura, mas não é eterna. Deus tem o tempo exato para tudo. Se José fosse liberto antes, ele não seria útil, pois Faraó não teria ainda os sonhos para serem interpretados por José. José seria um inútil livre. José foi liberto então da prisão. Preste atenção, no tempo certo, José foi liberto. Estava com 30 anos de idade, Gênesis 41, 46. Ou seja, 13 anos depois de ter os sonhos revelados. Esse foi o tempo de Deus para José. E ele tem um tempo determinado para cumprir em nós os seus propósitos e nos dar as bênçãos que nós tanto almejamos e tanto esperamos. Concluo aqui sobre a unção de Davi. Não nos julguemos pelos valores mundanos, querido. Não deixemos que tais valores sejam determinantes dentro da igreja, dentro da nossa vida. Busquemos a unção que nos fará vitoriosos. O óleo derramado sobre Davi representa o Espírito Santo de Deus. Deus o ungiu e o colocou na cadeira de rei pela sua própria vontade. Concluindo aqui sobre o tempo de Deus, queremos tudo apressadamente. É algo que vem, que nos acompanha. Gostamos de alimentos instantâneos. Olha isso. Como aquele aguarda, olha bem, como aquele que aguarda o fruto da lavoura. Receba a semente, a palavra de Deus, creia nela e tenha paciência para esperar. Deus honrou Davi, o colocando numa cadeira de rei. Deus honrou José, o fazendo governador do Egito. Então preste atenção nesta palavra, nesta manhã. A unção que Deus tem para você, aquilo que o Senhor tem para lhe presentear, a bênção de Deus sobre a tua vida, a cadeira onde Ele vai te colocar para sentar entre os homens depois de tantas humilhações que você passa, é no tempo dele. Espera com paciência no Senhor, que Ele vai te dar vitória naquilo que você tem necessidade, nesta unção, nesta peleja, nesta bênção, nesta glória que pertence ao Senhor. No tempo dele, Ele vai surpreender a tua vida. Guarda esta palavra nesta manhã nas tábuas do seu coração e seja edificado, seja abençoado pelo Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta palavra nesta manhã. Que o Senhor possa, Senhor, colocar em nossos corações o desejo, Senhor, de continuar sendo ungido por Ti através do Teu Santo Espírito. Ainda que massacrados, ainda que humilhados, ainda esbofeteados, ainda dentre tantas crises, tantas tribulações que nós passamos, mas vai chegar o momento da unção, vai chegar o momento da ação do Espírito e nós sentaremos na cadeira que o Senhor tem preparado para nós, cadeira de bênção, para que o teu nome seja glorificado. Porém, nós cremos que tudo será feito dentro do plano da tua vontade, dentro do seu tempo. Nós confiamos no Senhor e esperamos que o Senhor possa banir da vida dos teus filhos, da nossa vida, toda tribulação e nos dê um tempo novo de unção espiritual na tua presença. Que Deus possa te abençoar, te dar um sábado abençoado também para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém.